vamos fazer uma reflexão. Na campanha eleitoral, eu falava aqui que existia a candidata da popularidade e a candidata, do processo da reflexão. A campanha da emoção e a campanha da reflexão. Ganhou a candidata da campanha da reflexão. Muito bem. Quero falar em reflexão novamente. Por que é que essas coisas estão aparecendo agora aí do governo do Marcelo Rangel, Vejam só, da vinda do GAECO aqui em Ponta Grossa por conta do Star Digital, ganhou força a questão das casas populares no Distrito Industrial, que revela à luz do dia que as coisas da prefeitura eram tratadas como se fosse pessoal, não, essa reunião não vale, faz outra, não, o que vocês decidiram não está certo, vamos decidir de novo. Quer dizer, virou a casa da sogra. A Constituição, que o Supremo rasgou, o Congresso não respeita mais, ela diz que existem três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo realiza, o Legislativo fiscaliza e o Judiciário arbitra, Diante de conflitos, o Judiciário intervém, tomando a decisão de qual lado está com a razão. Mas essas coisas na prática estão acontecendo tudo de forma diferente. Então vamos analisar objetivamente. A Câmara Municipal de Ponta Grossa não fiscaliza mais o Executivo. Ela usar uma palavra pesada aqui, ela está sendo, diante desses últimos fatos, e do que parece que tem mais, a gente vai ter que dizer que há um grupo de vereadores que se constitui numa força que merece ser considerada como comparsa de atitudes do Poder Executivo. Porque os vereadores estão se comportando como sócios do governo. Então vamos historiar aqui. A partir do governo do saudoso Paulo Cunha Nascimento, o que aconteceu? Os vereadores resolveram organizar um grupo majoritário que elege a mesa executiva, e esse grupo majoritário manda na Câmara e se impõe perante o prefeito. Então, desde então, esse grupo foi criado lá e se mantém até hoje. Está aí, na última eleição da Câmara, quer dizer, logo depois da eleição, o que o vereador Daniel Mila fez? Reuniu mais 12 e já tirou uma foto e colocou nas redes sociais. 13 vereadores apoiam a manutenção do vereador Mira na presidência da Câmara. Muito bem, esses 13 vão decidir tudo na Câmara, mas o problema não é os 13 decidir, é que aí as coisas começam a ser negociadas. Eu imagino que a professora Elizabeth Schmidt, a prefeita da cidade, historicamente a primeira mulher prefeita, não vai participar desse jogo de coação, desse jogo que não tem nada de republicano, desse jogo de submissão do Executivo ao Legislativo. Ou seja, forma-se esse grupo, Então foi assim no governo do Paulo Cunha Nascimento, foi assim no governo do Joselito Canto, foi assim no governo do Péricles, foi assim nos dois governos do Pedro Vosgrau, diferente do primeiro governo, quando a Câmara não tinha influência, depois ele encontrou a Câmara desse jeito, e nos dois governos do Marcelo Rangel. E esse grupo tem um operador, via de regra, o presidente da Câmara, Então vai lá no prefeito, olha, o grupo precisa de 5 empregos, ou 10 empregos, 10 vagas na prefeitura, e os vereadores indicam 10 afiliados seus. No governo anterior, quem diga que tinha vereador lá que tinha 15 apaniguados na administração municipal. Vejam só, Bom, aí tem que votar a favor de tudo que o prefeito quer. Não, a área do Distrito Industrial nós vamos construir casa. Aprovado. Bom, outra empresa quer mais casa. Aprovado.
E as coisas passam a se processar assim. Mas não, o poder legislativo é para fiscalizar o poder executivo. Não é para ser sócio, não é para ter só as benesses. Ele quer o bônus, precisa arcar com o ônus, precisa oferecer, pode haver o apoio natural, que todo o governo precisa de uma sustentação política, mas a gente fica imaginando em tudo aquilo de interesse público, não usar o público para os interesses pessoais, como vem acontecendo. Até o governo do Paulo não havia essa simbiose maldita, não é por bem, é por mal, que acontece, inclusive nos dias de hoje, né? Por exemplo, eleito presidente da Câmara há 2 anos atrás, o Daniel Mila, né, lá, e crítica da Sanepar, crítica e confusão. O que aconteceu? Ele pegou, foi um dia para Curitiba sozinho, falar lá com a diretoria do Sanepar, fez uma live, voltou, né, divulgou a live, nunca mais você criticou a Sanepar. De uma hora para outra, a Sanepar passou a atender todos os interesses de Ponta Grossa, a captação do Tibagi foi feita, não falta mais água na cidade, tudo. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Quem sabe do que o Daniel Mila foi acertar lá com o pessoal da Sanepar, porque a Câmara nunca mais criticou a Sanepar, nunca mais cobrou nada da Sanepar, não é? Então, essas mudanças, o Poder Legislativo, a Câmara, diante dessa composição de grupo, que passa a pedir lá, o prefeito tem que dar uma cota de vagas de cargos em comissão, as matérias que vão para a Câmara lá tem preço. Aí vale relembrar aqui o que eu escutei uma semana antes da eleição de uma pessoa importante do processo político de Ponta Grossa. A Câmara precisa ser renovado muito, porque ela está ficando muito cara. Então começa a correr dinheiro. A Câmara está se transformando num balcão de negócio. Alguém precisa dizer isso, e alguém precisa pedir para... como é que vamos fiscalizar isso? Só nos sobra o Ministério Público, porque a Câmara, o povo vota nos vereadores para os vereadores representarem no Legislativo e fiscalizar as coisas erradas do Executivo. Mas de repente a Câmara se volta contra o interesse público do povo e passa a cuidar dos interesses dos integrantes do seu grupo, o grupo majoritário. Então vai para aprovar terreno irregular aí para fazer casa, vai correr dinheiro, porque há um interesse pessoal particular se sobrepondo ao interesse público. Mas ninguém toca nesse assunto. Mas é preciso tocar nesse assunto, é preciso restabelecer a normalidade das coisas para que o povo se sinta representado na Câmara Municipal, para que o povo tenha um mínimo de segurança de que o prefeito vai ter um freio, porque isso desapareceu. Lá está um conluio, está aí essas coisas que estão acontecendo, que nós trouxemos aqui do Distrito Industrial. Olha o que aconteceu aí do Star, que foi o vereador preso, não é? Então nós temos que refletir sobre isso aí, porque o povo está ficando a descoberto e as pessoas estão usando o povo para fazer grandes negócios de interesse pessoal, né? Por exemplo, o ex-presidente da Câmara, que hoje é secretário da professora Elizabeth, ele soltou aquela nota de que não ia mais participar da vida pública e ia cuidar no plural, das suas empresas. Mas eu até falei aqui que seria o caso da Associação Comercial, convidá-la para ele fazer uma palestra. Como é que pode suas empresas, se ele sempre esteve trabalhando no Detran, no tempo do Jaime Lerner, levado pelo Plauto, na prefeitura, quando o Requião ganhou a eleição, daí o Plauto não pôde mantê-lo mais lá, porque o Plauto era oposição, o Requião lá no Detran, mas como o Plauto havia apoiado o Péricles, arrumou um emprego pro Mainardes na prefeitura, depois ele se elegeu vereador, tá? E aí, trabalhando com tempo integral, como é que monta empresas? Né? Como há tempo para montar as empresas? Então eu estou trazendo essa questão para que se faça uma reflexão
porque é preciso que a sociedade se mobilize e busque algum elemento, algum instrumento, e eu estou falando aqui no Ministério Público, porque eu acho que é o único instrumento que está sobrando o povo, para que efetivamente o interesse público prevaleça, que haja fiscalização, que haja punição, para se recolocar as coisas minimamente no seu verdadeiro lugar. Porque se antes a gente dizia que o regime militar ficou 20 anos e não ensinou nada a ninguém, porque terminado o regime militar, os ladrões voltaram ao poder, né? Estão roubando até hoje. A Operação Lava Jato também não ensinou nada a ninguém, porque daqui nós estamos a 100 quilômetros de Curitiba, aqui onde é a matriz da Lava Jato, as coisas acontecendo aqui embaixo do nosso nariz. Então, qual é a expectativa mínima que tem para ver o procedimento dos novos vereadores, que a gente teme que já sejam contaminados ou que já estejam contaminados por participarem do grupo dos 13? Então, é um tema para ser refletido, para que a gente possa buscar de alguma forma fazer prevalecer o interesse da maioria, e que a maioria não se preste de joguete na mão de uma minoria vigarista, de uma minoria desonesta, de uma minoria que desrespeita e desconsidera a maioria.